Pronto. É uma grande satisfação ter vocês aqui na nossa aula inaugural da mentoria Construindo o Meu Sucesso. E hoje, gente, vai ser um tempo maravilhoso. Eu preparei aqui um bate-papo leve, muito produtivo, e para que a gente possa entender o que é essa mentoria. E, no final, a gente vai descobrir quais são os comportamentos que movem montanhas. Então, eu me chamo Inglet Barros, né? Todas vocês me conhecem de algum lugar. E quem é a Inglet Barros? É essa menina aí, tendente, buchudinha. Tem alguém querendo entrar aqui. Buchudinha, manauara de pai e mãe. Eu sou filha do Marcos e da France. Sou casada com o Frank. Sou a mais velha de 8 irmãos. Eu me considero uma mulher de fé. Eu amo a minha família e sou super comprometida com aquilo que eu me proponho a fazer. Essa é a Inglet, né? É a Inglet que sustenta tudo que aconteceu depois, toda a minha trajetória de vida, surgiu dessa menina aí, né? E quem é que é a Inglet hoje? Bom, esse é meu currículo. E como eu gosto de me apresentar, né? Eu sou especialista em etiqueta e comportamento e CEO da Inglet Event. Todo o restante, ele é um currículo que embasa essas duas profissões, essas duas atividades que eu tenho exercido ultimamente, e é nelas, baseado nesse conhecimento, que eu estou aqui compartilhando o meu tempo, compartilhando conhecimento com vocês para que a gente possa crescer juntas. Aí, Inglet, hoje a gente está aqui para conversar sobre sucesso, né? Mas a gente precisa alinhar quais são os conceitos que a vida traz sobre sucesso. Eu tenho o meu, a Raquel tem o dela, a França tem o dela, a Tida, que está aqui conosco, tem o dela, a Ângela tem o dela, e cada uma de nós tem o seu sucesso, tem o seu conceito de sucesso, né? Então, para algumas pessoas, sucesso pode ser fazer a viagem dos sonhos, né? Ir para Paris, ir para a Europa. Para algumas pessoas, ter sucesso é conseguir comprar a casa própria. Para algumas pessoas, ter sucesso é ter os filhos com saúde. Para algumas pessoas, ter sucesso é ter dinheiro sobrando na conta bancária. Para algumas pessoas, ter sucesso na vida é casar bem. Enfim, todos nós temos o nosso conceito de sucesso. E aí, o que é importante aqui? É a gente entender qual é o nosso conceito. Porque eu vou entrar numa mentoria, né? Eu vou assistir uma aula que se chama Construindo o Meu Sucesso, mas que sucesso é isso? Né? E como é que eu faço para descobrir? Como que eu sei o que é que eu vou ficar satisfeita? Como que eu sei aquilo que vai me fazer feliz? Será que o que eu penso que é sucesso, realmente, quando eu chegar lá, vai me fazer feliz? Ou será que tudo que eu penso hoje são coisas que colocaram na minha cabeça, né? As pessoas inventaram sobre mim. Então, tudo isso é a gente refletir sobre sucesso. Quando eu era assim, que eu adoro essa imagem, só boca, magrela, mas eu já era tinhosa, posso dizer assim, né? De uma opinião fortíssima, mas nessa época eu tinha uma ideia de que sucesso era mulher que usava terninho, que andava de salto, toda bem arrumada, que tinha o seu próprio carro e que saía na rua falando no telefone, marcando reuniões, dizendo que não podia naquele horário que a agenda estava cheia. Era uma mulher que parecia ocupada, que trabalhava fora de casa, né? E que era independente. Esse era o meu conceito de sucesso quando eu tinha essa idade. Deixa eu colocar aqui a coisa. E aí, gente, o tempo passou e o que aconteceu? Eu entendi que esse sucesso eu tinha alcançado, né? Eu entendi que esse sucesso tinha chegado. Hoje eu tenho meu carro, hoje eu tenho um telefone que eu fico falando quanto eu estou ocupada, hoje eu tenho uma empresa própria, trabalho fora, beleza, o sucesso chegou. Mas e o que é que aconteceu quando eu cheguei lá?
porque eu sou muito grata por ele. Mas quando eu alcancei aquele sucesso que eu achava que era de menina, outras questões surgiram. A que custo esse sucesso chegou? Quanto é que você penalizou a sua saúde, os seus relacionamentos? Quanto é que você penalizou a sua vida mesmo para alcançar aquilo que você achava que era o seu sucesso? Você sonhou com isso ou sonharam com isso por você? O que de fato realmente se quer? Eu alcancei, e agora? Será que eu estou feliz ou não? Como que estão os meus relacionamentos? O meu relacionamento comigo, o meu relacionamento com o outro, o meu relacionamento com o meu marido, com a minha mulher, com a minha família, né? O que ficou pelo meio do caminho que foi custoso para eu alcançar esse sucesso? E a pergunta máxima da noite é: como está a sua reputação? O quanto é que você se doou, né, a ponto de alcançar aquilo que você achava que era o seu sucesso, mas o que ficou da sua imagem pelo meio do caminho? Será que você é uma pessoa que é conhecida como um trator, entrega na mão dela que ela vai fazer? Ou será que você é uma pessoa que é conhecida por se doar? Ou você é uma pessoa conhecida como uma pessoa que faz tudo pelos outros? Ou você é uma pessoa conhecida como uma pessoa focada, que quer alcançar, que quer ir, que quer fazer? O nome disso é reputação. Mas algumas vezes, ou então algumas áreas da nossa vida, a gente tem uma reputação boa. Em outra área da nossa vida pode não ser tão boa assim. E isso é baseado na caminhada que a gente escolhe, né? E essas perguntas, gente, nos fazem crescer. O que move o mundo são as perguntas. O que move, o que te faz sair do lugar são as perguntas. O que te incomoda são as perguntas. E aí fica aqui a minha pergunta, né? O que é o sucesso para você? O que é que te faz sair do lugar e conquistar algo? O que é que para você você largaria tudo para fazer e acontecer? O que é que, se você conseguisse vislumbrar a possibilidade de curtir aquela experiência, aquele momento, aquele estilo de vida, você largaria o que você está fazendo hoje e começaria a se dedicar logo? O que é que hoje te incomoda e você gostaria de mudar? O que é que hoje você trocaria de lugar por alguém para poder ter aquela coisa? E essas perguntas nos fazem refletir. E aí, respondendo a elas, a gente vai chegar no mais próximo possível daquilo que a gente chama de sucesso. E aí, gente, essas perguntas trazem a nós o autoconhecimento. Tem algumas pessoas aqui que já participaram de alguns cursos meus e sabem como eu amo esse tema, né? Porque quando a gente se conhece, a gente sabe quais são os nossos limites, a gente sabe onde a gente pode ir. Quando a gente se conhece, a gente também entende mais do outro, porque você passa a se tornar uma pessoa mais empática. Se eu tenho os meus BOs, se eu tenho os meus traumas, se eu tenho as minhas crenças limitantes, se eu sei quais são os meus pontos fortes e fracos, eu também sei qual é o do outro e eu passo a ser mais empático com ele. E quando a gente começa a trabalhar o autoconhecimento, gente, aí a gente começa a se posicionar na vida de forma diferente. A gente começa a se posicionar na vida de uma forma mais leve, menos julgadora, menos trator, menos cavalo, porque a gente entende que a gente não é perfeita, nós não nascemos, né, com todas as qualidades do mundo e que a gente também tem os nossos traumas e os nossos defeitos. Porque quando a gente tem autoconhecimento, a gente desenvolve a nossa inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? É a capacidade que a gente tem de gerenciar as nossas emoções. Eu e você conhecemos pessoas que são crianças emocionalmente, que batem o pé, que fazem birra, que são debochados e que às vezes até usam da sua autoridade como líder ou na família para impor suas vontades como uma criança birrenta. E quando a gente começa a trabalhar o nosso autoconhecimento, a gente desenvolve uma inteligência emocional melhor. Não é que você deixa de sentir as coisas. E aqui eu queria compartilhar uma frase que o meu marido fala
na verdade, em uma das nossas conversas profundas aqui, ele soltou e acabou virando uma frase que eu uso bastante, que não é porque você tem o conhecimento que você deixa de sentir. Não é porque eu sei que a ansiedade causa aceleração no coração, eu fico trêmula, vontade de roer as unhas, uma vontade de chorar. Não é porque eu sei quais são os sintomas que eu consigo evitá-los, mas eu consigo gerenciá-los melhor. Eu consigo gerenciar quando estou irritada, de TPM, triste, e aí você acaba descobrindo ferramentas. E por que eu estou comentando tudo isso? Porque quando eu comecei a responder aquelas perguntas lá atrás, foi mais ou menos ali em 2018, eu estava passando por uma crise. E nessa crise, eu descobri que eu não sabia me comunicar melhor. Bem, eu achava que eu sabia, mas eu não sabia. Eu falava uma coisa, as pessoas entendiam outra. E eu achava que a culpa era das pessoas, e não era. Era comigo, né? Eu usava de autoridade, eu usava de uma postura muito atrevida para conseguir algumas coisas. Enfim, eu cheguei numa fase que eu entendi que eu precisava fazer terapia. E, na verdade, eu nem fui, não foi por livre e espontânea vontade. Eu fui intimada a fazer, porque senão eu ia receber uma penalidade no trabalho que eu tinha na época, no CLT. Foi bem nesse nível. Então, ou eu começava a fazer terapia, ou eu não recebia o meu atestado de saúde ocupacional. E aí, por livre e espontânea pressão, eu comecei a fazer terapia e várias coisas foram surgindo na época. Só um instante, gente. E essa é nova, porque eu não sabia que tinha sido assim. É novíssima. Por livre e espontânea vontade, porque no meu caso foi de verdade. E eu achei que ia ser um mar de rosas, né? Não é. A minha terapia ela mexe com conteúdos muito profundos nossos. E é muito bom. Exatamente. Não foi por livre e espontânea vontade, foi por pressão mesmo. E foi nessa situação. Eu recebi um ultimato, ou eu fazia terapia, ou eu não recebia meu atestado de saúde ocupacional. E aí eu comecei a fazer, brava. Mas eu fiz todas as sessões, e aí eu percebi que tinha algo ali que precisava ser olhado mesmo. E eu comecei a jornada do autoconhecimento. E aí, o que surgiu? Quando eu comecei eu deixei o ranço de lado, né? Porque eu fui obrigada, mas depois eu passei a curtir o processo, eu entendi o quanto aquilo era benéfico. E aí, automaticamente, conforme eu ia resolvendo algumas questões dentro do autoconhecimento, veio a inteligência emocional. Eu passei a gerenciar melhor as minhas emoções, eu passei a entender mais sobre as emoções dos outros e a respeitar mais. E isso é gerenciar. E quando eu comecei a perceber tudo isso, a nossa comunicação muda. Aquela Ingrid que era autoritária, aquela Ingrid que era um cavalo, como eu costumo dizer, ela passou a observar cada pessoa com quem eu tinha que lidar, fosse na English Eventos, fosse na English Bar, fosse dando uma palestra, fosse na CLT, em qualquer lugar, e eu passei a olhar que cada pessoa precisa se comunicar de uma forma. Ela tem mais facilidade de se comunicar por escrito, verbal, desenhando, você precisa tocar nela, você precisa ficar na frente dela, e isso começou a me chamar a atenção. As pessoas são diferentes. Não dá para colocar todo mundo dentro de um quadrado e tratar todos iguais. E isso a gente só consegue quando você assume uma postura de protagonista da sua vida, porque aí o seu comportamento muda, né? Então, eu passei a ser uma pessoa mais leve, o meu comportamento, os meus gestos, a minha postura, apesar de continuar uma pessoa firme, uma pessoa que se posiciona, eu também passei a ser uma pessoa mais gentil, mais elegante, e isso mudou na minha imagem. Eu passei a olhar a imagem pessoal que antes eu me preocupava apenas com a roupa, né? Eu tinha 18 anos, mas eu queria parecer ter 30, porque eu era muito jovem, algumas pessoas tinham preconceito, né, de me aceitar em alguns trabalhos por conta disso, então eu me preocupava com a roupa. Mas depois que eu comecei essa jornada, eu comecei a entender que é muito mais que isso. E aí,
toda essa transformação começou a se refletir na imagem pessoal. E tudo isso, gente, que eu estou comentando com vocês, é a etiqueta. E foi a etiqueta que me resgatou, né, desse sucesso sem propósito e que me trouxe para um lugar de protagonismo, no sentido de que o que eu quero hoje é ser feliz no processo, não é chegar lá. Eu sei, o meu sucesso para mim é compartilhar conhecimento, ajudar outras mulheres a desenvolver a sua autoconfiança e, nesse processo, ser feliz, comemorar, curtir o caminho, ganhar dinheiro e tudo isso junto. Deixou de ser um lugar lá, para ser um lugar durante. E isso eu encontrei na etiqueta. Mas como assim, Inglet, etiqueta? O que isso tem a ver? Etiqueta não é postura? Etiqueta não é garfo e faca? Etiqueta não tem a ver com como eu me sinto, como eu cruzo as pernas. Isso daí são as regras de etiqueta e que elas são super bem-vindas quando você já passou pelo processo, porque elas vão refletir a sua mudança. Elas vão trazer para você uma autoconfiança. Elas vão coroar tudo aquilo que você já é. Então, você não vai ser uma cruzeta, né, vestindo uma roupa bonita e se comportando como mandaram você se comportar. Você vai ser uma pessoa transformada que, através da sua imagem pessoal, vai refletir o seu comportamento com etiqueta. Como assim, Ingrid? Porque a etiqueta, ela te traz uma transformação de dentro para fora. Então, tudo isso que a gente conversou, ele começa aqui dentro. É dentro de você. E durante algumas semanas vai ficar só dentro de você. E aí, com o passar do tempo, isso vai maturando, você vai amadurecendo, isso vai refletir nas suas atitudes, nas suas ações, no seu vocabulário, na sua roupa, na sua postura com as pessoas. E aí, por que eu te contei essa história toda? Porque isso virou um método. Quando eu percebi, e aí veio uma pandemia, parou a vida de todo mundo, e eu falei, puxa vida, eu tô aqui para morrer, no caso foi no meu sofá, né, com o Covid, me sentindo extremamente mal, eu não vou deixar nada nesse mundo, sabe? Eu só trabalho, e eu não vou deixar uma marca na vida das pessoas. E aí, poxa, eu tô passando por um processo tão bacana, eu me sinto uma outra pessoa, mas como foi? O que foi que eu fiz para chegar até aqui? E aí, num período ruim de saúde, que eu parei todas as atividades, que o mundo parou, eu fui obrigada, né, a desacelerar, foi quando eu percebi todas as etapas que eu passei até chegar naquilo que eu considero um sucesso, que é acreditar que eu posso qualquer coisa, acreditar que eu posso alcançar aquilo que eu quiser, e que isso tudo era um método, e eu desenhei de uma forma mais enxuta, para que você tivesse a capacidade de passar por todas as etapas, sem precisar passar por todas as dores que eu também passei durante todos esses anos. E aí o método chama Construindo o Meu Sucesso. Por que construindo, Ingrid? Porque ele é uma jornada. Eu não vou chegar para você e vou te jogar regras de etiqueta. Não é isso que vai acontecer. Através de uma mentoria. O que é a mentoria? É um bate-papo, um momento de reflexão, uma conversa em torno de um assunto. Eu vou fazer você refletir sobre aquilo que você quer conquistar dentro de determinado tema. Então, é construindo porque é um passo de cada vez, porque é consistente, porque é de verdade, sabe? É uma coisa que as pessoas, que eu não vou passar aqui 1 hora contigo, vou jogar em cima de você 150 regras de etiqueta e você vai esquecer amanhã, no final do mês vai lembrar só de 2. Não é isso. É porque isso é uma vivência, é um estilo de vida. E isso vai fazer com que você conquiste a sua melhor versão através da etiqueta. E como que isso vai acontecer? Através dessas 5 etapas. Quando a gente desenvolve o autoconhecimento, a gente melhora a nossa inteligência emocional, desenvolve a nossa comunicação, desenvolve o nosso comportamento, e isso mostra na nossa imagem pessoal, isso transparece. Tudo isso é a etiqueta. Tudo isso é o método Construindo o Meu Sucesso. E aí eu posso dizer para você que você tem etiqueta, que você vive a etiqueta quando você cumpre esses 5 passos. Porque aí vai fazer sentido para você quando eu disser,
Quando você entrar num lugar, você não abre a porta de supetão e muito menos fecha de costa. É importante que você olhe para as pessoas. Se eu falo isso solto, sem nenhum contexto, isso é uma regra de etiqueta. Quando você passa pelas etapas, você vai entender que você precisa comunicar melhor, você precisa se conectar com as pessoas, que a forma como você chega é a tua primeira impressão, é a reputação que você fica naquele lugar, entendeu? Então, as coisas criam mais sentido. Quando eu falar para você que é importante que quando você atenda uma ligação de outra pessoa, um celular de outra pessoa, e ao invés de você falar alô, como se o telefone fosse seu, você atende e diz boa tarde, celular da Inglaterra, France falando, é porque você quer ter empatia com a outra pessoa que está do teu lado para que ela não fale o assunto sem saber que você é o dono do telefone. Ou para que ela saiba que ela não está falando com o dono do assunto. E vai que ela te conta um segredo, ou te chama por um apelido, alguma coisa carinhosa, entendeu? E você deixa a pessoa constrangida. Então, isso eu vou fazer porque eu tenho empatia e porque eu já entendi tudo que vem por trás. Então, as regras de etiqueta, elas só vão coroar o processo de transformação que você vai passar de dentro para fora. Porque a etiqueta, ela é completa. A etiqueta, ela enxerga você de dentro para fora, porque ela é uma transformação consistente. Como assim consistente, Ingrid? Tu já repetiu essa palavra 3 vezes ao longo do nosso bate-papo aqui. Gente, ela é consistente porque a transformação que você passa, tu não consegue voltar. À medida que você vai subindo os degraus, você não consegue retroagir. Porque quando você adquire autoconhecimento, você não consegue não ter mais autoconhecimento. A partir do momento que você desenvolve a inteligência emocional, que você aprende ferramentas para gerenciar melhor suas emoções, você não consegue voltar para trás. Você é só dali para frente. O que você consegue é melhorar, melhorar, melhorar. Então, tu não consegue retroagir. É incrível como isso acontece. A etiqueta potencializa os seus resultados. Ou seja, aquilo que já era bom em você vai ficar muito melhor. Aquilo que você precisava aprimorar, você vai adquirir ferramentas para desenvolver. E quando a gente está nessa jornada, as pessoas ao nosso redor se movem em direção à nossa transformação. Elas te incentivam. Você cria um ambiente melhor de transformação, porque você muda. Quem está ao seu redor, depois de algumas piadinhas e tal, elas passam a te respeitar e a valorizar a transformação em você. Isso porque aí vai virar piada, né? Agora a Ingrid só quer andar com etiqueta, comer com etiqueta. Agora a Raquel só quer comer com etiqueta, falar de etiqueta. Depois que passa isso, que eles veem no dia a dia a transformação do teu comportamento, acaba a piada e começam a valorizar. Nossa, eu gosto mais da Ingrid assim. Nossa, eu gosto mais da França assim. Eu gosto mais da Nelly assim. Entendeu? Volta e meia, eu gosto de... eu recebo, como é que eu posso dizer? Alguns feedbacks, né? Alguns testemunhos, algum compartilhamento de situações de pessoas que, nossa, Ingrid, tu não sabe. Em outra vida, em outro tempo, eu me comportaria assim. Mas hoje, eu fiz isso, 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 e eu tô me sentindo muito bem. Eu fui com medo mesmo, eu falei com medo mesmo, mas eu fui, antes eu nem iria. Então, isso é as pessoas se movendo ao seu redor. E te faz ser você mesma sem perder a sua essência. Não é você se transformar em outra pessoa, é você ser melhor ainda. Melhor daquilo que você faz, melhor daquilo que você é, sabe? Com a sua autenticidade, com a sua particularidade, com o seu estilo. Não é colocar todo mundo junto, né? Todo mundo sendo um robozinho, não é nada disso. É você sendo você, só que ainda melhor. E por isso que a gente chama que é a sua melhor versão. E como que vai funcionar a mentoria, gente? Serão 3 sessões ao vivo. Hoje é a nossa aula inaugural, então a gente tem mais 3 sessões. Essas aulas ficam gravadas e você tem acesso a um curso que chama Mentoria Forte e Elegante, que até coloquei embaixo. Ou seja, todo esse método, esses 5 passos, falado sobre a ótica forte e elegante. Por que forte e elegante? Porque o mundo hoje nos ensina, criou uma mulher
que precisa ir lá e fazer, carregar um saco de cimento e mandar em casa e administrar a vida e dirigir e ser dona de empresa e ser a melhor esposa do mundo. E ao mesmo tempo que a gente aprendeu que isso é necessário, a gente está perdendo a nossa feminilidade, a gente está perdendo a elegância, a gente está deixando de ser feminina. E isso é necessário? É possível eu ser forte, eu dizer não, eu me posicionar e mesmo assim continuar sendo elegante, gentil com as pessoas? Sim, é muito possível. Então, a gente vai falar sobre o método Construindo o Meu Sucesso dentro dessa ótica de uma mulher que ela continua sendo forte, mas agora essa força ela não é da fala ríspida, não é de um comportamento grosseiro, não é de uma postura masculina, ela vem de uma autoconfiança que você vai desenvolver, que vai te dar coragem e ousadia para ser quem você é, para dizer não quando necessário for, para se posicionar de maneira firme, inclusive com a sua postura e com a sua comunicação, e ainda assim ser elegante no processo, tá? Então, todo esse método vai ser falado sobre essa ótica, com atividades e muito conteúdo. Esse curso já está no ar. Algumas pessoas que estão aqui já vieram participar da aula, porque já são alunas e outras pessoas são convidadas, certo? Então, essa vai ser a nossa mentoria Construindo o Meu Sucesso. Ingrid, eu quero participar. Se você quer só participar da mentoria, ela está custando R$12 12 vezes de R$50. Agora, se você quer participar da imersão e ganhar como bônus a mentoria, ela custa R$300, 12 de R$30. Mas essa daqui é um spoiler só para quem está aqui na aula. As minhas alunas mais chegadas já sabem do que se trata. Vai ser uma imersão tipo spa, onde nós vamos para um lugar, e lá nesse lugar você vai receber todo o cuidado que um spa oferece, massagem, tempo de relaxamento, banho de piscina, banho de rio, curso de automaquiagem, e junto disso a gente vai falar mais sobre o método Construindo o Meu Sucesso. Vamos aprender etiqueta na prática. Só que isso daqui eu só vou poder dar mais detalhes, se vocês só vão me ouvir falar dele no final da semana que vem. Certo? Gente, e agora? Eu prometi para vocês apresentar quais são os comportamentos que movem montanhas. E enquanto eu vou tomar uma água aqui, eu queria dar uma boa noite para todo mundo que está aqui hoje. Se vocês puderem ligar as câmeras para a gente se ver. A Sônia Paceto, boa noite, minha amiga. Seja bem-vinda. A Ângela Marinho, minhas colegas da etiqueta. O Diego Souza, a Aline, Tida, Francinelli, Raquel, Francis. Gente, sejam bem-vindos. Quer alguém que abre o microfone? Aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu gostaria da participação. Vou pegar aqui a Raquel, que está com a câmera aberta. Raquel, das coisas que a gente conversou sobre, inclusive fora, né, daqui do método Construindo o Meu Sucesso, quais delas você considera mais importante para você? O som falhou. Desculpa. Oi, tá me ouvindo? Agora eu tô, mas deu uma falhada. Pode repetir. Isso, das coisas que você viu ali que compõem o método Construindo o Meu Sucesso, qual delas você considera mais importante para você hoje? Nesse momento, eu ainda estou no processo de autoconhecimento. Inteligência emocional, assim, eu primeiro comecei interessada na inteligência emocional, mas aí, no processo, eu entendi que não dava para trabalhar inteligência emocional sem passar antes pelo autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele não é assim da noite para o dia, ele é um processo. E eu ainda estou nesse processo, mas eu já adquiri inteligência emocional que hoje eu me espanto. Eu digo, não sou eu. Que bom que a gente evolui, né? Mas há um tempo atrás, minha postura era terrível. Tu sabe disso, né, Ingrid? A Ingrid não conseguiu conversar uma vez numa reunião, tu lembra com a Mirla? Aquilo ali era só um tiquinho do que eu era. Aquilo ali ainda era dali para pior. E hoje, meu Deus, eu já não consigo ser daquele jeito.
é como tu falou, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Agora, que a gente não vira santo, né? Assim, Não, existem momentos que a gente explode, a gente tem que se acolher, aprender a se perdoar também, porque a culpa é terrível, ficar naquela coisa de culpa, mas eu já evolui bastante. E o meu caminho mesmo foi o autoconhecimento, chegar até aqui. Eu já sei hoje o que realmente me causa aquela explosão, então eu já consigo tomar uma água, sair do foco e agir inteligente. gerenciar, né? Você aprendeu a se Isso, gerenciar, né? Isso é importante demais. exatamente. Autoconhecimento, amiga. Perfeito. Senhora Franci Cruz. Me Tirou o deixa, ar. mulher. Não mesmo. Das coisas que a senhora ouviu aqui, quais a senhora considera mais importante para você hoje? Eu não posso citar só uma, né? No mínimo, aí eu vou citar duas, né? A inteligência emocional, né? Que hoje eu acredito que eu já consigo me controlar. E, como a Raquel falou, ninguém virou santa, né? Mas já consigo me controlar em algumas situações, já consigo sair, tomar aquele copo com água, ir no banheiro, molho a cabeça e depois volto sorrindo, linda e maravilhosa. A outra é que eu estou lutando sobre, eu acho que é esse o nome, né? Constância? Constância? É esse? É, ser constante, exatamente. É constante, é isso. Eu anotei aqui. Esse eu estou lutando para adquirir, porque não é fácil. Ah, Mas, ver se ela tem picos e a senhora quer ser mais constante, é isso? isso, exatamente. Isso aí eu tô falando em várias situações, de levar para frente e não voltar, entendeu? Hoje, esses daí são, para mim, são muito, muito importantes. Estou colocando em Obrigada. prática. Muito É isso obrigada, senhor. aí. Soninha! Oi, mana! Tudo bem? Oi, Como você chama a obrigada. gente de Obrigada mana? pela sua presença. Você ouviu a apresentação toda? Eu me atrasei uns minutinhos, né? E aí, como eu estou em casa, né? Hoje foi um dia corridinha. Aí eu falei, vou ouvir a Ingrid aqui e ver as meninas aqui, quietinha aqui. Mas daí, como você estava perguntando, eu falei, opa, deixa eu aparecer ali, senão a gente vai falar, essa Toninha só está com esse celular ligado, mas ela não está ouvindo Não, nada. não, eu sei. Eu reconheço a hora, gente. Eu reconheço a hora. É porque aqui no Paraná já é 9 e pouco, E né? nove, Diferente o horário, né? nove Mas e que pouco. bom estar aqui com você, minha amiga. Que Deus te abençoe. As meninas que estão aí aprendendo com a Ingrid, ela é ótima, né? Obrigada. E vamos embora todo mundo, todas juntas, né? Para a gente alcançar aquilo que a gente deseja. Gente, eu vou aproveitar que Soninha está aparecendo aqui. Soninha é minha colega de etiqueta. Soninha, me fala uma transformação que a etiqueta trouxe para a tua vida. Uma. Uma gentileza. É uma das, né? Porque assim, eu falo que, como eu falo para as meninas, né? Eu sempre tive esse meu jeito, mas parece que faltava um pouco mais, sabe? Mais uma gentileza mais polida. Eu era gentil, mas hoje eu consigo me enxergar, né? Como nós estávamos falando de autoconhecimento. Então, às vezes, nós temos que passar pelos processos um a um para a gente se conhecer, para ver em qual que a gente está, para que realmente a gente se desenvolva. E leva tempo, né? Não é do dia para a noite, né? Cada um no seu momento, né? E eu já estou 3 anos, né, já na etiqueta, mas eu falo que a minha vida se transformou. Se não foi 100%, mas 90% já foi. Que ótimo, que ótimo. Obrigada, Mana. Obrigada mesmo. É uma transformação incrível. Obrigada pela tua presença aqui, viu? Estamos Ângela, aqui. A Ângela aqui está parecendo um pedacinho da cabeça da Ângela aqui, tô ó. vendo, tô vendo, tô vendo. Boa noite. Nossa, Boa estou noite. ansiosa. Quando eu vi sua propaganda, né, eu digo, eita, eu sei que o horário era diferente, mas eu me agilizei
para participar. E, com certeza, enriquecimento, né? A gente aprende sempre uma com a outra, né? E é uma forma de valorizar, né? A nossa turma, nossa profissão, e dizer assim, olha, estamos juntas. Então, obrigada por essa oportunidade. E etiqueta nos traz segurança, né? Eu tenho uma experiência maravilhosa na vida da minha mãe, quando ela, com 6 anos de idade, disse que queria aprender etiqueta, porque um dia ela iria jantar com o presidente da República. Então, esse sonho ela realizou. E eu digo assim, então eu quero chegar a lugares onde eu possa, onde se exige elegância, exige etiqueta, e eu tenho esse conhecimento. Então, se você tiver esse sonho, né, de jantar com alguém importante, começa a aprender, porque não vai fazer feio. E ela foi tão segura nesse jantar que outras pessoas não foram. Ela disse assim, sendo ousada, disse assim, me imitem, faça o que eu faço. Então, outras pessoas vão nos ver assim, né? Faça, eu estou tão segura que vocês podem me imitar. Então, a etiqueta me trouxe isso, segurança em qualquer ambiente que eu esteja. Que show! Obrigada pela aula. Obrigada. Fica só mais um pouquinho que ainda vamos ter mais 5 minutinhos. A Aline está aí, a Nelly está aí. Vocês querem ficar escondidinhas mesmo? Dou-lhe uma. Nelly? Oi! A minha internet está um pouquinho ruim, eu estou na rua. Eu estou ouvindo, eu estou notando que dá, mas eu estou na rua. Então, tá bom, vou te deixar quieta. A Aline também vou deixar quieta. Então, gente, ó, diante de tudo que foi falado, uma coisa se repetiu. Segurança, autoconfiança, né? Constância de a gente continuar. E aí, para fechar a nossa aula aqui, que já mais 5 minutinhos a gente já encerra, olha, a Tida está aqui conosco. Tida, não tinha visto você. Boa noite, você está bem? Bom, vou continuar. Comportamentos que movem montanhas. Quando eu escrevi esse Tida... Olha, a Tida levantou a mão. Oi, Tida, pode falar, mana. Seu microfone está desativado. Tira do mute aí. Tida. Oi, boa noite. Desculpa, eu cliquei sem querer. Pode continuar. Tá bom, obrigada. E aí, gente, então assim, quando eu pensei, puxa, o que é que eu posso compartilhar com aquelas mulheres que estarão ali, que pode fazer diferença na sua vida amanhã? Ou seja, a nossa mentoria vai começar semana que vem. Mas o que você pode colocar em prática amanhã? E aí, ontem eu fui fazer um procedimento, enquanto eu conversava ali com a esteticista, ela me falou, estava compartilhando coisas da vida, e aí, cara, enquanto ela falava, eu me enxergava nela, assim, sabe, em algumas situações. Eu até compartilhei nos stories hoje, que a gente, mulher, a gente espera o momento perfeito para começar alguma coisa. A gente tem uma ideia maravilhosa e acaba que a gente deixa de colocar em prática porque a gente acha que não está tão bom assim. Ou então, não, amanhã eu começo, depois de amanhã eu começo, daqui a 3 dias eu começo, vou só ali resolver um negócio, vou só ali fazer uma lista, não, eu vou primeiro fazer um curso, eu vou primeiro... Enfim, acaba que a gente não faz nada, porque a gente vai procrastinando, mas essa procrastinação não é porque a gente não quer fazer, é porque a gente não se sente capaz. E aí, a tudo isso que a gente coloca como empecilho, eu gostaria que a gente chamasse de montanha. Então, quais são os comportamentos que movem essas montanhas? O que você tem de montanha hoje? Eu, por exemplo, tenho como montanha o tempo. Eu queria ter muito mais tempo para fazer as coisas que eu tenho na mente. Muito mais. E aí, essa moça chamada Franci, que é a minha mãe, vocês viram o bico que ela fez. Sabe? Porque ela é uma das pessoas que pagam o preço das coisas que eu invento. Mas que eu vejo que a gente tem tanta oportunidade de crescer e cada vez que eu faço um projeto, isso vai impactar outras mulheres,
vai impactar outras vidas e trazer outras pessoas a viverem o seu melhor. E isso hoje é a minha montanha. Minha saúde, por exemplo, é a minha montanha. Eu queria ter mais saúde, né? E volta e meia eu preciso fazer um tratamento, uma cirurgia e alguma coisa nesse sentido. E o que é a sua montanha hoje? É a sua família que não te deixa crescer? Ou é um esposo que não acredita em você? Ou é um trabalho que te limita demais e você não é feliz? O que é a sua montanha? E aí, dos 3 comportamentos... Só um instante, gente. Desculpa que eu ainda estou saindo de uma gripe. Os 3 comportamentos que eu quero trazer hoje, o primeiro é acreditar. Acreditar em quem? Ingrid, primeiro em você. Acredite que você pode. Acredite que todos nós nascemos com boas habilidades. Descubra qual é a sua. Acredite que aquilo que você tem de bom pode ficar muito melhor. Acredite que aquilo que você não tem de tão bom assim, você pode mudar. Acredite que você pode mudar. E acreditar no outro. Acreditar nas pessoas. Acreditar que o mundo pode ser muito melhor. Ter uma fé. Acreditar no impossível. Isso tudo ajuda e muito. Toma água, Ingrid. Às vezes ressecou sua garganta, além de tudo. Né, gente? Porque a tal da tosse incomoda, né? Tosse, espirro, meu Deus. Incomoda demais. Às vezes eu tenho... Nossa Senhora, parece que a gente vai morrer de tanto tossir, né? Mas já ela tá boa aqui. Ela chama eu de Mana, eu também chamo ela de Mana. Você está no Paraná, é? Eu moro em Nova Londrina, noroeste do Paraná. Olha a etiqueta ligando, criando esses laços, né, entre as pessoas. Com certeza. A Ingrid, a gente se conheceu no Happy Day do ano passado. E eu falo sempre para ela que eu admiro ela demais, porque ela é muito inteligente, muito criativa, dedicada, né? E eu falo assim, daí ela me chama de Mana. Daí eu falo, então tá bom, Mana. Mana. Oi, a Ingrid, gente está falando mal de ti aqui, tá, Ingrid? Tô ouvindo. Ingrid, você viu? Você tossiu aí aqui, eu já dominei aqui a sua live. Tá Eu agradeço. Tá, que bom, vamos lá, então. Peço desculpa. Ainda estou me recuperando da gripe, eu não queria desmarcar essa aula de jeito nenhum. Então, vamos lá, gente. Acreditar. Acredita em você, acredita no outro. Tenha uma fé, seja independente da sua religião, tenha um momento de espiritualidade. O que é isso, Ingrid? É você pausar as suas atividades e se colocar no lugar de refletir em algo maior, fora de você, na vida, nas sensações, acreditar que existe algo além daquilo que você está vivendo nesse momento. Quando a gente faz esse exercício, gente, os nossos problemas diminuem de tamanho. Quando a gente passa a refletir sobre o porquê das coisas, a gente entende que uma agenda apertada, uma apresentação que a gente se prende horas porque tem que ficar perfeita, ela não é mais importante do que a mensagem. Então, quando a gente acredita, tudo ganha um propósito maior do que simplesmente o ato de fazer. O acreditar tem a capacidade de mover a sua montanha, de mover a minha montanha. E outra coisa que nos faz mover a montanha é a atitude. Não adianta você só acreditar. Você tem que levantar e agir. E acredite, gente, quando a gente levanta e começa a se mover, o que está ao seu redor, o universo começa a se mover junto com você. Então, se você quer mais dinheiro, trabalhe mais. Pense mais sobre isso. E aí as pessoas vão vir conversar mais sobre você, sobre esse assunto.
você vai ter mais conhecimento, as oportunidades vão chegar. Se você quer ter mais autoconfiança, comece a ler mais sobre isso, comece a estudar mais sobre isso, e as pessoas ao redor de você vão conversar sobre isso e mais oportunidades vão surgir. Mas acreditar e você precisa agir em prol daquilo que você quer conquistar. Não é só ficar na mentalidade, é colocar em prática. Essa aula vai acabar na força do ódio. Mas quanto mais você força a sua garganta, mais você vai tossir, mulher. Gengibre? Tô com uma pastilha de menta. E aí, gente, quando a gente coloca a atitude em voga, que a gente levanta uma bandeira, vamos lá, vamos fazer, vamos acreditar, a gente precisa de foco, porque a gente vai querer levantar 1000 bandeiras, a gente vai querer fazer 1000 coisas, e aí acaba que nenhuma dessas coisas sai. Então, amanhã, escolha uma coisa que você está querendo fazer e não consegue sair do zero. Acredita, faz uma coisa em prol daquilo e depois tenha foco em permanecer cada dia mais trabalhando em prol daquilo que você quer. Então, essas 3 atitudes movem montanhas. Acreditar, atitude e foco. E é isso que eu gostaria que vocês guardassem com muito carinho no coração, porque a cada mudança que a gente passa, a cada passo que a gente dá, o nosso coração precisa se encher mais de gratidão. Porque, como a Sônia disse aqui na fala dela, é um processo, é uma jornada, mas que tudo a gente precisou passar para chegar aqui. Então, aquela Ingrid que eu coloquei a foto lá, de buchão, bem pretinha, porque adorava andar no sol, tudo que ela passou foi para chegar até aqui, e que com muita leveza, com muita autoridade também pudesse dizer para vocês que esse método, o Construindo Meu Sucesso, transformou a minha vida e transformou a vida das pessoas ao meu redor, a ponto de elas se sentirem capazes de conquistar o que quiserem, sabe? Então, assim, o que é que você quer que você não está conseguindo destravar? E isso com um coração muito cheio de gratidão por todas as experiências que nós passamos para chegar em você e transformar você na mulher que você quer ser, na mulher que você quer olhar no olho de alguém e dizer, não, eu não quero isso, e continuar firme, sem se sentir mal durante 3 dias porque disse não para alguém. Uma mulher que chega num ambiente e que chama a atenção, mas não é por a sua gargalhada alta ou por sua fala, sua voz muito gritante, mas porque cada passo que ela dá, ela transmite autoridade, ela transmite leveza, ela transmite elegância. E aí, o que você vai transmitir à sua reputação é essa gentileza toda, essa leveza no olhar. Mas para isso, você precisa ser grato por tudo que você passou, inclusive as experiências ruins, para que depois que o seu coração estiver quieto e você já se perdoa por tudo que você já passou, você já perdoa as pessoas que te trataram mal por algum motivo, te trouxeram hoje aqui, porque daqui para frente é você que escreve a sua história. Acreditar, atitude, foco e gratidão. Esses são os comportamentos que movem as montanhas, as minhas montanhas e a montanha de vocês também. Então, não é sobre ter, não é sobre ter etiqueta, é sobre ser, é sobre viver. E é isso que a gente conversou hoje aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse tempo que a gente passou junto. Peço desculpas aí pela crise de tosse que tive no meio, e que essa mensagem dos 4 comportamentos você consiga colocar em prática amanhã para um projeto que seja na sua vida, porque vai dar certo. Pode ter certeza, gente, vai dar certo. Muito obrigada pela presença de todas vocês aqui, e eu quero deixar o microfone aberto para caso alguém queira comentar alguma coisa. Amiga, não se desculpe pela sua tosse.
Mas você foi fantástica, tá? Eu sou suspeita em dizer, né? Você sabe disso. Você foi muito feliz na sua fala, e dizer assim, né, que nós temos que nos inspirar. É até um lema que eu vou trabalhar num treinamento nas próximas semanas, que eu falo assim, seja luz e inspiração em todos os momentos. Olha que lindo, é isso. Esse vai ser o lema de um treinamento que eu vou ministrar. Então, eu falo assim, que a gente vai cair, a gente vai pisar no tomate, mas não tem problema, amanhã é outro dia, e nós podemos recomeçar ainda melhor do que hoje. Né? Essa era a minha mensagem que eu queria deixar. Obrigada. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa, gente? Daí a gente vai seguir para a nossa foto. Eu quero uma palavra muito forte aqui, que me tocou profundamente, que é sobre ser feliz no processo. Que eu acho que essa é profundo demais, parece que não é, mas é muito profundo isso, porque a gente foca tanto o resultado, e a gente esquece do processo. Isso é etiqueta também. Com certeza. Obrigada, Raquel. Eu que agradeço. Alguém tinha falado junto com a Raquel. Foi Ângela. Oi. Para dizer que você usou a sua tosse com etiqueta, né? Você já começou dando exemplo, né? Porque você poderia até mesmo tossir fazendo barulho para a gente, mas só o fato de você ter desligado o seu microfone já mostrou que você tem sensibilidade, né? Porque etiqueta tem eu não só cuido de mim, mas eu cuido do meu próximo, da pessoa que está junto a mim. Então, você se preocupou não só com você, mas também conosco. Então, parabéns, já mostrou ser o exemplo. Obrigada. Mais alguém? Oi, boa noite, Oi, meninas. Tudo bem com vocês? Tudo Raquel, por aí, né? Duas palavras que você me falou que me tocou bastante, né? É sobre foco e atitude, né? E eu lembrei eu fiz uma pós-graduação, eu lembrei de uma professora que eu tinha, acho que era Letícia o nome dela, e ela era ela era psicóloga também. E ela deu um exemplo para a gente, né, sobre justamente isso, foco e atitude. Ela tinha eu vou relatar a história que ela contou, que eu achei interessante, que serve de exemplo para a gente, que ela tinha um paciente que se consultava já com ela já tinha meses, e ele foi em busca com ela, né, de ter autonomia, atitude, para alcançar os objetivos dele, que esse era um dos traumas dele que ele tinha, então procurou ajuda dela, né? E ela perguntou dele, o que você quer na sua vida? O que mais você quer? Aí ela disse que ele falou assim, eu quero um helicóptero. Um helicóptero. Ela disse, então tá. Ela disse que, então, eu vou guardar esse tema comigo, a gente volta a conversar sobre esse tema. Ela disse, quando foi na outra sessão, ela falou, você quer um helicóptero? É isso que você quer? Ele disse, sim. Tá, qual a marca do helicóptero? Quanto custa esse helicóptero? Né? A altitude vai alcançar o helicóptero que você quer? Ele não soube responder nada. Ela falou, para com isso que você não quer um helicóptero nada. Porque se você quisesse um helicóptero, você já saberia marca, valor, onde comprar, com quem procurar. Então, às vezes, a gente tem que ter... o que é que eu entendi da mensagem dela, né? Que a gente, às vezes, como você falou, né? A gente tem que ter foco. Não adianta sair atirando para tudo que é lado, sem saber realmente o que nós queremos naquele momento. Então, é uma reflexão muito grande, porque se a gente não souber o que quer, focar no que é certo naquele momento, para trabalhar a nossa atitude, a gente se perde. É verdade. Obrigada pelo exemplo. Tá aí, gente. Qual é o helicóptero que você está dizendo que quer e no final não sabe nada? Adorei. Mais alguém, gente? Então, não. Eu vou parar aqui a apresentação para a gente ligar nossas câmeras e a gente tirar nossa foto. E eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, afinal de contas, estamos terminando pontualmente 1 hora, porque são 10 horas aí para algumas colegas já, e está bem tarde. Então, deixa eu tirar aqui um print, só um instante.
Peraí que eu tô no computador do marido, eu não sei tirar print. 1, 2, 3 e... Olha, ela apareceu na hora da foto. Quem não é assim, hein? Só... Aparece lá. Tô na foto de casa. Obrigada, gente. Eu acho que eu consegui tirar. Deixa eu só testar aqui antes de a gente desligar. Então, gente, olha, se você se interessou pelo que eu falei aqui da nossa mentoria, se faz sentido para você estar conosco, me manda uma mensagem. Ficou ótima a foto, gente. Me manda uma mensagem, a gente vai conversando sobre o que é essa imersão, sobre o que é a mentoria, como que faz para se inscrever. E aí, na próxima aula, que é quinta-feira, às 8 horas, horário de Manaus, a gente já começa com conteúdo a todo vapor. Combinado, gente? Um beijo para vocês. Muito obrigada pela presença de todos, foi ótimo estar. Tchauzinho! Tchau, tchau.